Estamos de volta com mais notícias aqui na RVC. Na bancada agora recebo o doutor Afonso Marins, advogado. Vamos falar da reforma da Previdência. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado. Agradeço a RVC por mais um convite. Já tive a oportunidade já há alguns meses de dar uma entrevista aqui com vocês sobre bullying, cyberbullying, e agora na oportunidade falando sobre reforma da Previdência. Perfeito. Reforma da Previdência, acho que é o tema do momento, né, doutor? Tema do momento. A reforma da Previdência, que é a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional número 6 de 2019, e ela, na verdade, é mais uma daquele pacote de reformas legislativas que o governo acredita ser necessário para colocar o Brasil com status de primeiro mundo. Sim. O governo do Michel Temer já teve a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, e as duas leis que faltam ainda, para entendimento dos economistas e do governo, seria a reforma da Previdência e a reforma do Código Tributário Nacional. Em relação à reforma da Previdência, que é o nosso assunto aqui hoje, já vem da época do Temer. Sim, e agora, exatamente. com o governo Bolsonaro, foram colocadas mais algumas coisas em cima do que já vinha sendo praticado. Mais ou menos isso, né? Sim. Na verdade, a proposta do Michel Temer era para fazer algumas alterações, foi recebida pelo governo do Bolsonaro, e uma das grandes discussões aí é sobre o benefício da prestação continuada, que é o BPC, que é um benefício do LOAS, e também sobre o suprimento da multa do 40% do FGTS. Tá. Há um déficit bilionário na Previdência e pelos estudos, né, pelo que a gente ouve dos economistas, dos entendidos, daqui a algum tempo, se nada for feito, realmente a gente vai estar numa situação muito complicada. Sim. Então, para não chegar nessa situação, essa reforma é necessária nesse instante? Bom, muita gente se fala que a economia que se pode ter com a reforma da Previdência é que em 10 anos pode ter uma economia de 1 trilhão. Muita gente fala que também a oposição fala que a Previdência não é deficitária e sim superavitária, é como se gasta ou como se investe esse dinheiro que é recolhido, que aí é a grande discussão. O mês passado nós tivemos até uma discussão com membros da OAB lá na Câmara dos Deputados, explicando para os deputados que, na verdade, a Previdência ela é superavitária e não deficitária. Agora, vai da interpretação. O governo ele insiste em dizer, até os grandes canais de rádio, telejornal, eles insistem em dizer que realmente a Previdência está deficitária. Esses números, realmente, a gente vai saber daqui a um tempo, né? Doutor, há uma preocupação muito grande das pessoas, né, sobre o tempo de contribuição. Tem aquela pontuação também, né, que soma idade, mais tempo de contribuição. Como é que está essa situação? Como que isso vai ficar se a reforma for aprovada? Uma das propostas da reforma da Previdência é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, na verdade, não é acabar de uma hora para outra. Existe uma regra de transição, que já foi feita, inclusive, com uma reforma da Previdência de 99, e essa regra de transição, ela advém do quê? O ponto 8696, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição para a mulher e para o homem, e que vai aumentando ao longo dos anos. E uma das propostas da aposentadoria por tempo de contribuição é porque é o benefício que é mais pleiteado pela população. Ele é mais rápido de ser pleiteado em relação ao benefício da aposentadoria por idade. Tá, a gente vai ter um período de transição. Sim, né, para que... nós teremos um período de transição. Porque as pessoas têm que ter a somatória, enfim, tem que ter um tempo para que tudo seja adaptado, né? Isso, porque na verdade é uma lei que vai entrar agora, se for aprovada, por isso que ela é um projeto de emenda constitucional, porque na verdade ela tem que ser aprovada nas duas casas, pela maioria de 3/5, e se ela for aprovada depois, sancionada pelo presidente, mas para ela começar a vigorar e mudar na vida prática da população, a população tem que começar a entender essa lei com o direito que ela já tem e fazendo o uso da nova lei. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, uma das ideias, existem algumas ideias para ela ser aplicada na regra de transição, é dar inclusive um pedágio para a pessoa de tempo, de 50% de tempo, para que ela possa ter o benefício ainda com as regras atuais. Então, por exemplo, ela vai ter a aposentadoria por tempo de contribuição, do jeito que está agora, mas acrescerá um acréscimo, um pedágio de 50% de tempo de idade. Estou aqui conversando com o doutor Afonso Marins, falando de Previdência, né? Temos aí a reforma da Previdência em pauta. No começo do nosso bate-papo, o senhor falou sobre a questão dos 40%, e aí é uma questão polêmica que envolve os aposentados, né?
quem já se aposentou e continua trabalhando, se caso sair de uma empresa, perderia alguns benefícios, é isso, doutor? Na verdade, uma das grandes polêmicas da reforma da Previdência, quais seriam? É a perda do direito do aposentado que continua trabalhando, a multa do 40% sobre o saldo do FGTS e também o recolhimento do FGTS. Então, o aposentado continua trabalhando, ele não vai ter direito mais ao recolhimento do FGTS, os 8% mensais, e também, se ele for dispensado sem justa causa, não terá o direito à multa do 40%. Outra polêmica é o benefício da prestação continuada, que é aquele benefício aos idosos de baixa renda, que a entidade familiar recebe até 1/4 do salário mínimo, sim, e das pessoas com deficiência. Na verdade, o que vem mudando com a reforma da Previdência? O idoso com 65 a 70 anos receberá R$ 400 mensal. E o idoso com 70 anos ou mais, aí sim receberá um salário mínimo, que é o valor do benefício da prestação continuada. Muito bem, são muitas polêmicas, né? Agora, só para a gente finalizar, tem a diferença do trabalhador da iniciativa privada, do setor público, professores, militares. Sim. Bom, na verdade, a reforma da Previdência vem alterando, em grande parte, todos os beneficiários da Previdência, servidores públicos, as aposentadorias urbanas, setor privado, e na verdade também altera também o benefício da aposentadoria até a aposentadoria rural, que vai ser alterada também e vai ter modificação. Muito bem. Já fica aqui o convite, né, para o doutor Afonso Marins retornar assim que as coisas forem acontecendo, a reforma for avançando, né? Digerindo melhor a reforma da Previdência, digerindo melhor esse projeto de emenda constitucional. Se for aprovado, a gente volta aqui com... Lógico, as pessoas vão tomando um maior conhecimento, né, para não ficar dúvida para ninguém. Exatamente. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Doutor Afonso Marins, meu convidado, falando da reforma da Previdência, advogado, fechando essa edição do Mais Notícias. Nos acompanhe também no site da RBC. Tem o nosso e-mail para você mandar sugestão de pautas também. Estamos interagindo nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Deus abençoe e até mais. Obrigado.